Mensagem que salva. E eu quero convidar a igreja para abrirmos nossas Bíblias no texto que se encontra em Mateus, capítulo 15. Dado o tempo breve que nós temos, queridos, eu não vou fazer a leitura do capítulo 15 inteiro. Eu vou fazer a leitura apenas do versículo 21 ao versículo 28, que compreende a história desta mulher cananeia. Ou, se você for para o texto de Marcos, você vai encontrar a mulher cirofenícia, mas que se trata da mesma pessoa. Diz assim o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Meus queridos, Jesus, me permita dizer, foi um homem, ou como diriam os jovens hoje, foi um cara interessante. Interessante não somente por sua mensagem, mas pelo seu estilo de vida, que de maneira correta e coadunada, alinhada, estava com o seu discurso. O que impactava as pessoas não era Jesus repetir os textos da Escritura, era vivê-los. O que impactava as pessoas era a autoridade com que ele falava esta verdade, pois eu estava vivendo em todo o tempo. E é interessante também, quando nós olhamos para o texto propriamente dito, voltando lá para o capítulo 15, versículo 1, você vai encontrar um momento anterior a este do encontro desta mulher e Jesus. Do encontro onde ela o procura por causa da sua filha que está endemoniada. E o que você vai ver do versículo 1 até o versículo de número, 20, até o versículo de número 20, é um momento totalmente adverso, diferente do que está acontecendo com essa mulher. Às vezes, quando nós olhamos, e eu não sei se você, já foi citado aqui, acho que umas 2 vezes, o Ivan já citou esta série The Chosen. Se você está assistindo, vale a pena, é legal, mas algumas coisas são interessantes, porque por mais que nós retratemos dentro de uma série, quando nós vamos lendo a Bíblia, você vê outras circunstâncias ali descritas. Quem andava com Jesus, assim como no tempo atual, não era só quem amava Jesus. Tinha gente que estava com Jesus porque queria comida. Tinha gente que andava com Jesus por causa da barriga. Quero comida. E esse homem aí resolve o assunto. Quando a gente está morrendo de fome, ele transforma os pães aí, multiplica e todo mundo aqui mata a fome. Então, vamos andar com ele. Tinha pessoas que andavam com Jesus à espreita, como os fariseus, que é o caso do texto do capítulo 15.
Esses fariseus estavam junto de Jesus, mas não porque eles amavam a mensagem. Eles estavam o tempo todo, e aí que eu vou brincar, anotando. Se Jesus falar alguma coisa ou fizer alguma coisa que não condiz com a lei, nós vamos pegá-lo. O interesse não era a mensagem em si, era um ponto para fazer algo contra Jesus. E em toda essa caminhada que Jesus fez, nesse texto que antecede o texto que nós lemos, há um momento muito interessante que eu quero que você volte os seus olhos para ele. Versículo 3 e 4 do capítulo 15. Então, capítulo 15 de Mateus, versículos 3 e 4. Está ali também projetado. Aí diz assim, vamos ler juntos? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Eu vou te contar o que é que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus assentaram-se à mesa depois da caminhada e não lavaram as mãos. Ponto para a briga. Encostaram os fariseus perto de Jesus, disseram assim: viu? Como é que os seus discípulos sentam à mesa e não lavam a mão? Quase dizendo: que porcalice é essa? Isso é desobediência. Isso é não dar valor àquilo que Deus tem nos concedido e às tradições que nós temos. Porque o fariseu não sentaria à mesa sem lavar as mãos e os pés, sem tirar a poeira da estrada. E Jesus olha para eles e diz o que acabamos de ler. Por que vocês mudam a vontade de Deus segundo as tradições de vocês, para que tudo fique bem? O que vocês fazem, na verdade, é fazer mandamento de homens para os outros. E Jesus começa um discurso, depois você pode ler em casa com eles, dizendo assim: sabe o que está acontecendo? Vocês estão aceitando que pessoas mudem a palavra de Deus para acomodar uma tradição dos homens, para que todo mundo fique feliz na história. E a tradição que se mudava é quando a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, era função do filho arcar e cuidar do pai no final dos dias, zelar deste pai e desta mãe até que ele partisse. Mas alguns filhos, ou muitos filhos, não querendo gastar com os pais, fechavam suas mãos e o bolso. E aí, como eles faziam para resolver essa vontade humana dentro da tradição judaica? Eles diziam assim: tudo que eu tenho, eu decidi no meu coração consagrar ao Senhor. Então, pai, o que tinha para você e mãe, eu não posso dar porque é corbã. É consagração a Deus. E talvez você diga: nossa, que sentimento nobre. Era nada. Era só um subterfúgio, era uma saída para ficar com o dinheiro e não gastar com o pai e com a mãe. Porque quando lhe era exigido conceder ao Senhor aquilo que ele tinha consagrado, ele dizia assim: mudou no meu coração alguma coisa, acho que não deve ser consagrado, eu acho que eu vou precisar usar esse dinheiro. E tirava daquilo que deveria ser para o Senhor. E quando Jesus então diz: como é que vocês ficam aceitando esse joguinho de interesse dentro da vontade de Deus? Mudando aquilo que Deus disse para aquilo que interessa ao homem. Porque na verdade o que vocês estão fazendo é nada mais do que servir ao próprio ventre. Servir aos próprios interesses. E Jesus, nesse momento, depois dessa discussão, depois desse embate que eles têm um com o outro ali, Jesus se retira daquela região. Jesus vai uns 60, 70 quilômetros para o lado do mar, para a região Ciro-Fenícia, onde Tiro e Sidom são as cidades citadas no texto aqui. É uma cidade interessante, porque nessa região não é a primeira vez que alguma coisa acontece, queridos.
Para os irmãos terem ideia, foi nesta mesma região que a viúva de Sarepta foi abençoada pelo profeta Elias. Neste mesmo lugar. Neste mesmo lugar, o rei de Tiro também fez alianças com Israel. Nessa mesma região. É neste mesmo lugar que os homens adoram Baal. Esta é a região. E Jesus está se retirando, e depois ele repete essa frase, e os irmãos talvez tenham achado até estranho, mas quem já conhece entende, porque Jesus diz assim: eu não vim a não ser para a casa de Israel. Porque Jesus se retirou da região judaica e ele foi para o meio dos gentios nesse momento. E ele está numa região de gentios. Vocês se lembram da história do Gadareno ou do Gerazeno? É nessa mesma região que Jesus tem um encontro com ele e o liberta. Mas, queridos, o que isso nos mostra? Que Jesus estava fora do plano de Deus? Não. Que Jesus fez um momento em específico para estar nessa região, saindo de toda aquela briga política e esta briga religiosa e esse embate religioso que existia dentro da região judaica. E agora ele está no meio dos gentios. E não se assuste, Jesus não está xingando a mulher quando ele diz cachorrinha. O que Jesus está dizendo é porque dentro da tradição, dentro da visão judaica, aquele que não era judeu, ele era de um grau menor. Ele era de uma classe menor. Ele não tinha da bênção de Deus. E Jesus diz: eu não vim para o gentio, eu vim para o judeu, em primeiro lugar. Foi para eles que eu vim. E se você ler João capítulo 1, você vai entender. Isso foi estendido até nós na pessoa de Cristo, porque os judeus não o receberam. Ele veio para eles, mas eles não o receberam. Ah, mas e se eles recebessem? Eles teriam essa mensagem para ser passada para nós. Mas eles não o receberam. A mensagem chegou até nós, e hoje somos nós que levamos esta mensagem ao mundo, para que o mundo possa conhecer que o Cristo prometido nasceu em Belém. Mas a maravilha desta guinada da caminhada de Jesus para a região Ciro-Fenícia é que, neste momento, ele tem esse bate-papo com esta mulher. E este bate-papo é um tanto truncado inicialmente. E eu gostaria que você entendesse que todos nós talvez passemos pela mesma situação desta mulher. Nós não tínhamos pedigree, humanamente falando, para sermos chamados de filhos de Deus ou cristãos. Isso nos foi dado em Cristo Jesus. Foi nele que o nosso nome foi arrolado. Foi nele que nós adentramos esta grande bênção, a bênção da salvação. E quando esta mulher conversa com ele, ela vem gritando após ele e os discípulos, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, eu preciso que o Senhor esteja olhando para mim, resolvendo uma situação na minha vida. A resposta de Jesus, os irmãos se lembram, é nenhuma. Jesus não dá ouvidos a essa mulher. E talvez o nosso coração, nesse primeiro momento, diga: faltou empatia. Faltou pelo menos um pouco de educação. Se a mulher está gritando, por que é que Jesus não parou para conversar com ela? Jesus esclarece dizendo: eu vim para os da casa de Israel. A minha missão são os da casa de Israel. Não são os demais.
eu não tenho que socorrer essa pessoa. Em primeiro lugar, eu preciso fazer e levar o evangelho aos da casa de Israel. Os discípulos não estão incomodados se é da casa de Israel, se não é da casa de Israel. Os discípulos estão incomodados com essa mulher gritando após eles e dizendo e fazendo uma ruaça, porque todo mundo que chega numa região que não é a sua região quer passar meio despercebido na história. E Jesus está caminhando, os discípulos junto com eles, mas esta mulher com esse alarde chama a atenção de todo mundo. E os discípulos já estão assim: ô mestre, resolve esse assunto. Fala logo com ela, despede essa mulher, resolve esse assunto aqui, ó. Vamos embora. Diz para ela, não tem nada a ver com você, fala qualquer coisa. Mas não deixa isso continuar. E aí esta mulher, ao momento em que Jesus diz, eu gostaria que você voltasse os seus olhos aí, no versículo 24 ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela alcança o grupo e se prostra e o adora. Versículo 25 diz: ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, eu preciso da tua ação. E ele diz assim, e ela diz ainda a ele: eu tenho uma filha que é horrivelmente endemoninhada. Eu não tenho como resolver esse assunto. Eu estou adorando o Senhor e sei que só das tuas mãos pode vir o meu socorro. Nesta confissão e nesta adoração dessa mulher, toda a história se vira. Ela se transforma. De um Jesus que tinha dito: eu não vim senão para a casa de Israel. Agora Jesus olha para esta mulher e diz assim, versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O ensino para nós, queridos, está justamente no que é adoração. Adoração não é repetição de palavras. Adoração não é repetição de frases. Adoração não é realizar o costumeiro. Adoração é reconhecer aquele diante de quem nós estamos. Nós não estamos falando com um Deus. Nós estamos falando com um único Deus. Nós pertencemos àquele que é único. É aquele que tem condição de destruir e construir com uma só palavra da sua boca. É aquele que não precisa de nós, mas nos deu o privilégio de sermos instrumentos dele sobre esta terra. É a ele que pertencemos. E enquanto todos os judeus estavam questionando e brigando, interpelando Jesus, dizendo: Jesus, está errado, não estão lavando as mãos. Jesus, o Senhor está curando no sábado. Jesus, o Senhor parece que não conhece a lei. O Senhor está transgredindo a lei. Nós guardamos a lei, nós somos homens da lei. Chega uma mulher que diz assim: eu preciso de ti. Só o Senhor pode me socorrer. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Senhor. Eu não tenho mais ninguém pela minha vida. Eu preciso de ti, Senhor. Quantas e quantas vezes o que Deus anela e anseia por ver e deseja realizar em nós é justamente
que conheçamos o Senhor, de experimentar e depender dEle a cada momento. Mas a nossa tendência é dizer: eu não quero passar por nada, por nenhuma dificuldade. Eu quero passar a vida, mas seguir caminhando tranquila. Não uma turbulência sobre a vida. É justamente nos momentos de turbulência que nós conhecemos o agir de Deus também. É reconhecendo este mover de Deus sobre a nossa vida, seja ele no momento de facilidade na vida ou de dificuldade, que nós encontramos o quanto Deus também tem zelado de nós, queridos. Não corramos da mão de Deus. Corramos para as mãos do Senhor. Olhando firmemente para Ele, sabendo que dele vem o nosso socorro. Dele vem o nosso firmar dos passos. É dele que vem o renovo para a nossa vida. Eu confesso aos irmãos que, quando eu leio esse texto, eu sempre me pergunto se eu teria ficado nessa conversa com Jesus. Ao Jesus dizer assim: mas não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Talvez nós saíssemos dali e fôssemos dizer para os outros: você viu o que ele falou de mim? Me chamou de cachorro. Onde já se viu? Que amor é esse? Mas o princípio no coração dela era adoração. Só o Senhor é devido. Eu sei a quem eu estou adorando e eu preciso é dele. Ele pode me dizer: acho, não estou com vontade, não desejo agora, não vou fazer para você. Ele continuará sendo meu Deus. O que esta mulher fez foi apenas dizer: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Então me dá só uma migalha e já está bom. É uma grande diferença do que nós encontramos no nosso tempo, onde pessoas, ao invés de dizer socorro, Deus, elas estão dizendo: eu determino, Deus, que o Senhor tem que fazer. Eu estou aqui clamando e agora, no nome de Jesus, o Senhor vai ter que fazer. Não. Nosso Deus nos chamou para um relacionamento, onde conhecê-lo é experimentar do seu grande amor e cuidado conosco. Já teve momentos em que eu e você vivemos e passamos por situações que nem sequer conseguimos orar, não teve? E Deus nos socorreu da mesma maneira, não foi? Porque Ele nos ama. Mas isso não quer dizer viva sem orar porque Deus cuida de você. Não, é o contrário. Aprenda a conversar com Ele. Qual tem sido o anseio da sua alma, as lutas que você tem passado, as coisas que você vive, e você diz: isso é intransponível, isso é impossível resolver. Fala com Ele. Diz para Ele. Diga: Senhor, eu tenho vivido anseio, eu tenho vivido angústia na minha vida, porque eu não sei como é que resolve isso aqui. Eu preciso que o Senhor me socorra, que o Senhor entre com a tua providência na minha vida e me aponte a direção, Senhor. Porque isso é dependência, é dizer: pega na minha mão, Senhor, e guia-me, conduze-me. Uma das maravilhas na vida de Davi não é ele ter vencido o gigante apenas.
enquanto rei, ele sempre dizer: Deus, o que é que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Qual deve ser o próximo passo, Senhor? Guia-me. Eu não sei se devo ou não ir a essa luta, mas eu preciso que o Senhor me ensine. Nós precisamos de Deus, queridos. Isso não é uma frase, isso é uma realidade. Qual tem sido a angústia da sua vida? E aqui eu vou dizer, talvez uma pessoa de meia idade diga assim: a angústia da minha vida é saber como é que vai ser daqui para frente. Eu estou sentindo as forças diminuírem. Eu não sei como vai ser o amanhã. É pergunta. É o que deve ser lançado diante de Deus. Senhor, me ensina. Talvez aqueles que já estão na melhor idade, ou na terceira idade, ou na idade que caminha para o fim. Ai, pastor, todo mundo já está caminhando para o fim. Todos nós. Só não damos conta. Mas talvez o anseio dessa pessoa seja totalmente diferente. Seja olhar para trás e dizer: como é que vão ficar meus filhos e meus netos? Lança diante de Deus. Seja exemplo. Seja aquele que mostra como é que se anda confiando no Senhor todos os dias. Jovens e adolescentes, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei o que é que tem aí para frente, que profissão eu escolho, o que é que eu devo enveredar para resolver a minha vida daqui em diante. Lança diante de Deus. Senhor, quem será a pessoa com quem eu vou viver a vida? Pergunta para Deus, põe diante de Deus. Os nossos anseios, Deus não disse: resolva sozinho. Ele disse: vamos conversar sobre isso. Se eu fosse uma pessoa com $1 bilhão, e você tivesse precisando montar uma empresa, você conversaria com Sidney ou comigo? Se eu tenho $1 bilhão. Claro que é mais fácil conversar comigo. Porque pelo menos há dinheiro ali. Né? Pode não haver abertura para essa outra pessoa, mas tem o dinheiro, o capital está ali. Eu quero te dizer que nós temos um Deus com infinitas possibilidades de ação. Infinita. Você vê quanto é infinito. Que muitas vezes eu orei por uma esposa e a Cíntia orou por um esposo. Mas eu não a conhecia e nem ela me conhecia. E Deus catou um cara lá de Rondônia, despencou ele de Rondônia, trouxe aqui para Campinas e o colocou em Jundiaí, na mesma igreja. Mas eu não pedi a Cíntia. E nem a Cíntia me pediu para Deus. Mas quando nós dissemos a Deus: Senhor, dirige na minha vida, dirige o meu coração, Deus nos colocou um para o outro. Deus tem infinitas possibilidades para conduzir a minha e a sua vida. Só não experimentamos quando nós, ao invés de buscarmos, resolvemos as coisas do nosso jeito. E não experimentamos o melhor de Deus.
Talvez o que passe no seu coração seja: mas sabe o que é, pastor? Eu não sou digno, não sou digno nem de pedir isso a Deus. E eu vou te dizer, começou bem. Aleluia que você e eu descobrimos que não somos dignos. Mas nós recebemos o acesso. Nós temos agora condições de conversar com Deus em Cristo Jesus. Diga para Ele. E é por isso que eu quero encerrar esse momento de culto convidando você, irmão e irmã. Não é para aceitar Jesus, mas para provar o que Ele tem feito e o que Ele faz para aquele que nele confia. Talvez existam impossíveis aos seus olhos que você nem tem coragem mais de dizer para Deus, porque você caiu nesse engodo de que não tem jeito. Eu quero te dizer para Deus, tem jeito. Mensagem que salva.